Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos. E se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se por um acaso ainda não for inscrito lá no meu outro canal, o Conto pra Ana, vai lá e se inscreve também. Se não conhece, ó, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Lá eu conto relatos, assim como aqui, só que sem assombrações, mas histórias muito interessantes também. Beleza? Então vamos... Aí, me unhei. Vamos para... Vamos para o primeiro relato de hoje. Lembrando... Não, cada um fala aqui, né, que os nomes estão trocados. Eu tô achando que eu tô na coletânea já. Vamos lá. Primeiro de hoje é este: meu medo de palhaços e risadas. Olá, assombrados, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, e é meu sonho falar isso. Vou contar o relato que me fez ter pavor de palhaços e de risadas constantes. Fique tranquila, não vou usar nomes, apenas denominações como pai e mãe, e já peço desculpas pelos erros. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a minha irmã saiu de casa e eu fui automaticamente obrigada a dormir no antigo quarto dela. Antes eu dormia no quarto dos meus pais. Minha irmã também detestava aquele quarto, mas se casou e deixou essa guerra para mim. Eu costumava ir dormir por volta das 8 horas da noite, porque os meus pais ainda estavam acordados. E eu aproveitava para pegar no sono enquanto eu sentia a presença deles acordados. Entendo perfeitamente isso. Mas eu sempre acordava de madrugada. Como era comum, eu levantava, ia ao banheiro e acendia a luz. Ficava um bom tempo lá só para ter a luz acesa. Mas não dormia com abajur, alguma coisa assim? Em uma dessas noites, até hoje eu me arrepio só de lembrar. Quando eu saí do banheiro e fui em direção ao meu quarto, a casa estava parcialmente iluminada pela luz que vinha do banheiro. A casa tinha sido reformada recentemente e havia outro quarto mais ao fundo. Foi então que eu vi e nunca mais esqueci. Tinha um homem encostado na parede, mostrando apenas o rosto, com um sorriso horrível, me olhando fixamente. Eu saí correndo, desesperada, e fui contar para os meus pais. Claro, eles não acreditaram. Minha mãe, principalmente, dizia que eu estava inventando para não dormir sozinha. Depois disso, as minhas noites viraram um terror. Eu só conseguia dormir no caminho da escola, de tão cansada. Eu via vultos na sala, sombras de várias pessoas, eu ouvia sussurros. Teve uma vez que um rato caiu na minha cama. E olha, isso foi a coisa menos assustadora que aconteceu naquela época, tá? Meus pais tinham um bazar e lá viviam várias irmãs da igreja conversando com a minha mãe. Ela contava as coisas que eu dizia e elas sempre falavam: eles sempre vão nas crianças. Minha mãe concordava, mas mesmo assim não me deixava dormir com eles. Certo dia eu estava exausta, sem conseguir dormir há dias. Fui de fininho pro quarto dos meus pais, olhando pro chão, assim, para não ver nada, sabe? Sentei na beirada da cama, esperando dar a hora de ir pra escola. Ai, que dó, gente. Ai, que dó. Deixa eu dormir. Oh, meu Deus. Esperando a hora de ir pra escola. De repente, eu comecei a ouvir sussurros. O piso da casa era aquele piso vermelho antigo. Eu já estava até acostumada com os sussurros, então eu fiquei orando em silêncio. Só que dessa vez veio um barulho alto, como se alguém tivesse batido em um móvel, e junto um gemido grave, grosso. Na hora eu pensei, é o capeta, porque o som parecia o de um bode. Continuei olhando para o chão, orando, e vi pegadas mais escuras aparecendo no piso vermelho, vindo na minha direção. Quando chegaram bem perto de mim, eu arrepiei inteira. Ai, menina, credo! Acordei meu pai desesperada. Minha mãe, no entanto, disse: é mentira, eu estava acordada e não ouvi nada. Aquilo me deixou com muita raiva dela.
Depois, o meu pai conversou comigo e colocou a minha cama no quarto deles. Um dia, finalmente, minha mãe, que antes não acreditava em nada, foi quem virou o jogo. Meu pai comentou: eu acho melhor a gente procurar outra casa. E a minha mãe gritou: eu não vou sair, a casa é minha, quem vai sair é essa coisa. Ela gritou, mas com tanta autoridade que depois disso eu tive paz. O que eu falo? Hoje em dia eu tenho 20 anos e ainda vivo algumas experiências diferentes. Sonhos, paralisias e outras coisas estranhas, ou maledites, como eu brinco. Mas graças a Oxalá, tenho 2 amigas da Umbanda que me aconselham muito e me ajudam a lidar com tudo isso com mais entendimento. Por isso, Ana, eu tenho pavor de risadas constantes e de palhaços. Por quê? Agora eu não entendi. Tudo isso me lembra... lembra aquele sorriso daquele homem, entendi. Porque os palhaços e os risos lembram aquele homem que apareceu nessa vibe aí pra ela, né? Essa coisa, esse sorriso, essa risada e tal. Bom, obrigada por me ouvir, Ana. Eu amo seus vídeos, assisto até umas 4 da tarde. Porque depois eu já fico com medinho. Olha lá, agora você pode ouvir histórias lá no Conto pra Ana sem ficar com medo. Fica com medo de outras coisas, e coisas da vida, mas de fantasma não. Ó, se você ler, peço que... Não, beleza, qualquer coisa, beleza. Um beijo pra você, obrigada. Menina, mas é o que eu sempre falo. Meu, se a criança tá pedindo, tá assustada, tá cansada, tá falando, escuta um pouco, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas a verdade é que ela está se sentindo ameaçada por algum motivo, então ela tá insegura ali. Dê ouvidos, dê atenção ao medo que ela tá sentindo ali na hora. E você viu que foi só a mãe, mais uma vez a mãe, perder a paciência com a assombração e falar com autoridade ali, pronto, foi o que bastou, não veio mais, ficou com medo da mãe, até a assombração ficou com medo da mãe, viu? E é isso, gente, é o que eu falo aqui. Fala com autoridade, não precisa xingar nem desrespeitar. Mas fala, a casa é minha, quem sai é você. E pronto, acabou. Um mosquito aqui, tá? É assim, às vezes não funciona, às vezes o buraco é mais embaixo, e aí às vezes não vai funcionar. Mas assim, eu acho que boa parte das situações funciona. Vamos pro próximo relato? Vamos, que é este. A Sombra da Fazenda Antiga. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Cadê? Eu moro nos Estados Unidos, no estado de New Hampshire. Não sei se eu tô falando certo. E quero compartilhar uma experiência muito estranha que eu vivi recentemente. Eu trabalho com limpeza de casas e, embora já tenha presenciado algumas coisas diferentes, o que aconteceu dessa vez me deixou realmente assustada. Na última quarta-feira, eu tive um dia normal de trabalho. Era uma casa onde eu já tinha ido várias vezes e nunca tinha sentido nada de estranho. Tudo parecia comum, até o final do serviço, quando comecei a conversar com os donos sobre assuntos sobrenaturais. Eles me contaram que aquela propriedade há muitos anos tinha sido uma fazenda antiga, e que durante o inverno, quando o solo congelava e era impossível cavar buracos, as pessoas usavam uma espécie de caverna para colocar os corpos até que a terra descongelasse. Eu achei aquilo muito sinistro, mas também muito curioso. Quando terminamos a limpeza, o dono me ofereceu assim para ver o tal lugar. E nós fomos até lá. E era enorme. Assim que eu me aproximei da entrada, eu senti um arrepio muito forte subir pela espinha. Uma sensação pesada, difícil de explicar. Eu simplesmente não conseguia entrar ali. O dono comentou que o cachorro deles também nunca entrava lá, de jeito nenhum. Brinquei dizendo que o espaço daria para guardar lenha ou ferramentas, mas por dentro eu só queria ir embora mesmo o mais rápido possível.
Terminei o dia, fui para casa cansada, tomei um banho e fui dormir. No meio da madrugada, devia ser por volta aí de umas 2 horas da manhã, eu acordei. Olhei o quarto rapidamente e voltei a dormir. Só que, de repente, algo muito estranho aconteceu. Era como se eu estivesse fora do meu corpo. Eu via a mim mesma dormindo. E no canto do quarto havia uma silhueta de um homem. Ele usava um chapéu, mas não dava para ver o rosto. Era uma sombra escura, parada, apenas me observando. Senti medo, sim, mas curiosamente não parecia que ele queria me fazer mal. Mesmo assim, a sensação era sufocante, pesada. Tenho quase certeza de que essa presença me seguiu da fazenda até minha casa. E o mais assustador é que essa não foi a primeira vez que algo assim acontece comigo. E esse é meu relato, Ana. Eu espero que goste e que me diga o que acha. Será que essa energia pode realmente ter vindo comigo de lá? Uma observação aqui. A dona da casa é bruxa. Ela sempre faz limpezas e essas coisas, né? Bom, um abraço. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, eu acho que é muito possível. É muita coincidência, né? No mesmo dia que você foi até esse local, aparecer essa sombra aí te olhando. Então, me parece muito, e você também sentiu isso, que ela te acompanhou de lá, né? Talvez você tenha uma sensibilidade maior, talvez isso percebeu a sua sensibilidade e te seguiu, sabe? Peguei. Era um pernilongo, agora é defunto. Bom, então ele percebeu e te seguiu. Por outro lado, também tem o lance lá daquele povo das sombras, né? O homem de chapéu, o homem que eles fazem isso. Eles ficam lá parado, o cara de chapéu fica olhando. Mas aí você também sentiu que ele não era assim ameaçador, ele só tava ali. Então eu acho que nesse caso, penso que pode ser bem possível alguma coisa ter te acompanhado. O cachorro não entra, sabe? Então tem alguma coisa lá, tem alguma coisa ali. E pode ser, mas aí depois ficou normal, ficou de boa, nada mais aconteceu. E espero, né? Ai. Nossa, que coisa interessante, né? Porque o chão congelava, não dava pra enterrar as pessoas que morriam. Então eles tinham que esperar e aí tinha um lugar para armazenar os corpos durante o inverno, que era nessa espécie de caverna aí que ficavam os corpos. Interessante, eu não sabia disso, olha que legal. Muito bom. Você vai lá visitar, o bicho vem junto, o bicho, coitado, não, um espírito. Mas será que era um espírito de uma pessoa cujo corpo ficou lá e a pessoa ficou presa lá, ou era outra coisa? Né? Porque, não sei, ficou preso lá. Ainda mais ela falou que a dona lá sempre faz limpezas e tal. Será que alguma outra entidade que ronda por lá por algum motivo? Ou prendeu as almas ali? Ai, não sei. Será que tem mais coisa que a gente não sabe por ali? Depois, se você descobrir, você me conta. Vamos pro próximo relato, que é Eu e Minhas Noites Assustadoras. Ei, Laia! Oi, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 27 anos e vou contar aqui algumas situações que passei durante algumas noites. Pode ler tranquila, que se tiver nomes estarão trocados. Desculpa se tiver alguns erros. Beleza. Pois bem, eu sou mãe de 3 crianças. 2 de um relacionamento anterior e uma do meu atual. Meus filhos mais velhos, uma menina de 9 anos e um menino de 7, dormem na casa da minha mãe, pois ela ficou viúva. E ela ficou viúva há pouco mais de um ano. E ela pediu para eles passarem a noite com ela, para ela não ficar sozinha, porque ela não consegue nem dormir sem eles. Enfim, durante a noite aqui em casa, então dorme só eu, minha filha de 2 aninhos e o meu namorado. O meu namorado tem um filho de outro relacionamento e como o menino mora longe, nos finais de semana de convivência dele com o filho, eles dormem na casa do meu sogro, porque é mais próximo da casa do filho dele. Guardem essa informação.
Meu namorado tem o hábito de, quando ele chega do trabalho, por volta aí de meia-noite, ele pega e dá uma sacudida no meu pé para me acordar, para não acordar a bebê, entendeu? Para me acordar e não acordar a bebê. Às vezes ele faz isso e eu só viro pro lado para ele vir e me chamar de novo. Nessa noite, eu estava dormindo e senti aquela sacudida no pé. Aí eu virei de barriga para cima e esperei pela segunda sacudida para eu levantar, e de repente eu senti pegando nos meus 2 pés e sacudindo com muita força. Senti um arrepio correr no meu corpo todo e um medo horrível, Ana. Era sábado à noite, meu namorado estava na casa do meu sogro. Só estava eu e minha bebê em casa. Eu levantei num pulo e fiquei encarando a parede no fundo do quarto com aquela sensação horrível de estar sendo observada. Nem preciso dizer que eu não dormi mais aquela noite. Aqui em casa, do lado da minha cama, tem uma janela, daquelas que é só vidro, sabe? E eu costumo colocar uma manta por cima da cortina para deixar o quarto mais escuro. Ana, sempre que eu durmo e não coloco a manta em cima da cortina, eu acordo de madrugada com um toque, toque, toque na janela. Ai, menina. Enfim, Ana, essas são algumas das coisas que aconteceram. Gostaria da sua opinião. Amo o seu canal, assisto desde 2016. Um beijo, um abraço. Um beijo pra você, obrigada. Minha opinião é falar desse jeito também. É chegar e falar assim, o que você pensa que é pra vir me chacoalhar, pegar no meu pé desse jeito? Vá pegar no pé do teu povo lá, sei lá de quem aí. Porque eu... Aqui não. Então, parece que é uma coisa que quis até zombar da situação. Porque sabe o que o seu marido faz. E fez de uma forma a zombar disso. Não dá raiva? Já taca nele, já para, já vai embora também. Igual o relato anterior. Perca a paciência e dá um ultimato. Fala, some daqui. Ó quem fala, né? Parece que eu, assim, sou o Beto Carreiro das assombrações. Coitado, se me chacoalhar meu pé, eu tô alugando a casa em 2 dias, já tô não sei aonde. Qualquer lugar aí, fala, pode ficar com a casa, pode ficar. Não tô precisando mesmo, eu vou pra outro lugar. Tranquilo, pode ficar. Mais ou menos assim. Credo. É aí que você vê que o negócio toca, né, em você, chacoalha. Pra quem fala que a assombração não faz nada, tem que ter medo dos vivos, também concordo que acho que tem que ter mais medo dos vivos, ainda assim, do que dos mortos. Mas... E agora, o que é? Se era só um zombeteiro? E esse que bate na janela é o mesmo? Então, você precisa ter uma conversa com o que tem aí. O que tá pegando? O que você quer? Né? Quer oração? Fala, então, vai ficar zoando pra eu chacoalhar no meu pé? Faça ali uma oração, não sei o que. Ou já falou assim, não, meu amigo. Pra fora. Vaza. Será que funciona? Terias coragem? Eu falo, mas eu também não sei se eu teria coragem. Eu ia ter que estar muito pé da vida. Se o fantasma me deixar pé da vida, começar a enxuriçar, aí também eu já perco também as estribas. Mas até lá a gente passa muito medo, né, antes. Vamos pro próximo relato, que é este. Algo ou alguém veio até mim. Oi, Ana, sou fulana. Moro em Aracaju. Acompanho você desde quando eu era criança. Mas eu tinha medo de assistir os relatos, por ser uma criança e ter uma imaginação muito fértil. Atualmente tenho 21 anos. Olha só, né, como o tempo passa. Gostaria de falar o meu relato que aconteceu comigo quando eu estava em excursão da escola. Atualmente estou na faculdade. Bom, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de sair para nenhum evento ou viagem da escola. Até que as minhas colegas me convenceram de conhecer outra cidade, para um trabalho. Fomos então para essa cidade para conhecer os museus das pessoas que foram escravizadas. Foi 1 hora de viagem e quando chegamos fomos no primeiro casarão. Mas não tinha nada de especial lá. Já
já que era só para mostrar, acho que os artefatos, não sei. Saímos porque iríamos para outro casarão, o maldito casarão. Nele fomos avisados que esse lugar tinha uma energia bem pesada por conta dos métodos de tortura. E realmente a energia ali era pesada. Quando entramos na casa, eu e minhas colegas sentimos uma energia ruim, pesada e começamos a sentir vontade de vomitar. Fomos para o segundo andar e quando subimos, eu senti as minhas pernas pesadas. Não só eu, mas todos ali, até os professores. Chegaram a falar, vixe, que coisa ruim, como se algo segurasse a gente e ficava puxando. Quando fomos para o segundo andar, a minha perna começou a coçar. E um detalhe, eu estava de calça. Não parava de coçar. Na minha cabeça era alergia, né, que eu estava tendo ali. Ou sei lá, por conta do calor. Até que eu tive uma brilhante ideia de me separar do pessoal e seguir as minhas colegas, já que eu sou Maria vai com as outras. Fui com elas para uma sala, onde tinha ilustrações de roupas de deuses, não lembro muito bem o que era, até minha colega reclamar da perna dela estar roxa. Realmente estava roxa, eu juro para você. Eu falei que era por conta do estresse, do calor, já que era um lugar que não tinha ar-condicionado. E ela perguntou da minha perna, porque ela estava coçando, né? E eu falei que, sei lá, acho que um inseto tinha me picado. Olha, eu tenho até a cicatriz na perna. Até hoje, eu acho. Já que eu não acreditava em nada sobrenatural, né? Eu era cética. Na época, eu tinha me afastado de Deus por motivos pessoais. Então, ela olhou para mim e falou que e a escada? Não sei, porque tinha algo nos puxando. Para mim era por conta da pressão, já que o casarão ficava numa colina. Quando eu ia explicar, o coordenador deu uma bronca em todo mundo, que era pra gente ficar juntas do grupo, não separadas ali. Tá, quando tudo acabou, o ônibus levou a gente pra escola e eu fiquei esperando minha mãe me buscar. Quando ela chegou, avisou que iríamos para casa da minha avó. Fomos até a casa da minha avó, estava tudo tranquilo e claramente eu estava muito cansada. Fiquei no quarto com a minha tia e a minha prima, porque quando eu vou para lá eu durmo junto com elas, por conta do ar-condicionado. E por minha prima ser pequenininha e querer ficar perto de mim também. Bom, continuando, estava tudo tranquilo, até chegar a hora de dormir. Deitei na cama e apaguei, lembrando de um detalhe. No quarto delas tem uma lâmpada de bebê acesa. Umas lâmpadas essas de tomada, eu acho, sabe? Porque a minha prima pra minha prima não ficar com medo do escuro. E aí eu tive um sonho. No sonho eu estava realmente ali no quarto delas. Eu não sei explicar, é como se o meu espírito saísse do meu corpo. É aquele sonho que na verdade não é um sonho, é quando acho que você sai do corpo e fica ali vendo o astral, né? E tinha pessoas em volta da cama. Eram pessoas altas, escuras, não tinham rosto. E um detalhe, eles não falavam nada, apenas ficavam do lado da cama. Quando eu acordei, eu não sabia nem que horas eram. Fiquei assustada, fiquei com medo, eu não conseguia mais dormir. Eu sentia meu coração acelerar e nem ousei sair da cama, mas eu tinha certeza que alguém estava me olhando. Comecei a rezar, comecei a pedir perdão para Deus, fechei os olhos e rezei profundamente. Depois tudo começou a ficar tranquilo e aí eu dormi. No outro dia não contei para minha avó nem para ninguém da casa. Fui ver meu celular, as mensagens no grupo das minhas colegas, né, para fofocar. E elas falaram a mesma coisa, que tinha algo ou alguém observando elas. E elas não sabiam o que era. Mas tinham certeza que era por conta do casarão. Ai, gente, então, tem uns lugares que tem realmente uma energia pesada, né, porque de primeira, eu pensei o seguinte, quando você chega no lugar e eles já falam, olha, aqui tem uma energia pesada, aqui aconteceu isso, você já sugestiona a pessoa a sentir aquilo lá, né? Mas
Foi muita gente sentindo a mesma coisa, né? Depois teve os sonhos iguais. Então aí já acho que realmente alguma coisa tem ali, né? Poderia ter, sei lá. E, né, é um local de emoções muito fortes, muita tristeza, muito ódio, muita raiva. Isso marca o lugar, né? Então vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este: espírito zombeteiro no meu padrasto. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana, hoje eu tenho 34 anos, mas na época do relato eu tinha uns 13 anos. Os nomes estão todos trocados. Um belo dia, João acordou cedo como em todos os dias, mas nesse dia ele já acordou estranho. Minha irmã, Amélia, tinha feito café. Ele jogou o café todo da garrafa e fez outro. Disse que não ia tomar aquele. Até aí, tudo bem. Ela estranhou, mas ele sempre a tratou muito bem. Bom, João saiu para procurar emprego e em menos de 5 minutos voltou. E voltou dizendo que tinha um homem querendo pegar ele. Ele deitou, se encolhendo no sofá e apontava para a parede apavorado. Meu cunhado, o marido da Amélia... Peraí, deixa eu ver quem que é então. Quem que é o João, então? Agora fiquei confuso. Quem que é o João? A Amélia é sua irmã. O seu cunhado, marido da Amélia. E quem que é o João? Tá, meu cunhado, marido da Amélia, disse que também estava vendo e sentindo algo estranho. Minha mãe estava trabalhando. Quando ela chegou, já fui de encontro com ela na rua. Ela chegou batendo na cabeça dele, perguntando o que tinha acontecido. Nossa! Logo após o tapão na cabeça, ele roncou e disse: tira a mão de mim. Nessa hora, eu, Maria, minha outra irmã, e José, um amigo que estava passando as férias em casa, e nós temos a mesma idade, nós saímos correndo pro portão, gritando, desesperados. Aí o show começou. Ah, tá, é o padrasto dela, né, então. O João é o padrasto dela. Me achei. Aí o show começou. Minha mãe, Leonina, sem paciência, batia mais ainda nele. Meu cunhado, que tem um porte grande, tentou colocá-lo pra fora, mas não tinha força. E isso porque o meu padrasto era magrinho, estilo Seu Madruga. E o meu cunhado forte, mas nada tirava ele do lugar. A força era, assim, demais que ele tinha. Desenvolveu, né? Só sei que foi um Deus nos acuda na sala. A gente começou a rezar o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, e ele rezando ao contrário. Minha mãe teve a ideia, então, de chamar uns amigos dela que frequentavam a igreja. Eles eram bem de idade já. Mas o meu padrasto, possuído, gritava e colocava medo em geral. O João não saía do sofá para nada. O senhorzinho, então, veio com uma Bíblia enorme. João, ainda possuído, grudou na canela do velho. Ai, meu Deus, dá risada ainda. Ele grudou na canela do velho. E o velho entrou em desespero, é óbvio, e tacava aquela Bíblia na cabeça. Imagina a situação, o velho tentando expulsar o demônio gruda na canela do velho, Mas você não vai sair coração, vai sair com a Bíblia. Por isso que é bom ter uma Bíblia grande e pesada, porque na hora que o bicho não respeitar o que você tá falando, você vai com a pau mesmo, com a Bíblia na cabeça. Mas, gente, não é a pessoa que tá ali, né? Ou o espírito não vai sofrer nada com a biblada na cabeça. Mas e o desespero do coitado do velho? Judiação. O velho entrou em desespero e tacava a Bíblia na cabeça do João. E o João, possuído, ria. Ria mais ainda. Foi um Deus nos acuda. Eu só sei que hoje a gente ri da cena. Mas no dia foi desesperador. Eu não me lembro quem, mas alguém trouxe um pastor.
Pastor esse que dizia que a culpa era minha. Oi? Porque eu era católica e fazia catequese na época e não participava de grupos de oração evangélica que ele fazia em casa. Aí meu Deus. E consequentemente a culpa era minha, porque eu ia na igreja que tinha santos, imagens de santos. Minha irmã Maria ficava muito doente e a minha mãe sempre corria atrás de tratamento espiritual em todas as religiões. Mas eu nem liguei porque ele falou. Até porque eu sou ariana de personalidade forte. Tô nem aí porque os outros pensam. Esse pastor conseguiu tirar o espírito zombeteiro que estava no João. Diz que a gente estava dando palco para ele, que não pode dar atenção. Apenas invocar o nome de Deus que ele iria embora. A gente tava fazendo isso o tempo todo, mas eu acho que por conta do medo, a gente não conseguiu ter autoridade. Mas antes de ir, o espírito que estava no João disse que voltaria à meia-noite. Olha, eu sou Mariana fajuta, porque eu sou medrosa pra caramba. Dormi no meio da minha irmã Maria e do José. O medo dele voltar e acabar com a gente foi grande. Graças a Deus, nunca mais ele voltou. Tava só blefando. Depois que o pastor deu o showzinho dele de me culpar, ele olhou para o lado e tinha uma sacola de roupas. Minha mãe pegou umas roupas com uma conhecida para poder dar para minha madrinha levar para as meninas. É isso? E adivinhe só? A sacola de roupa veio com espírito de brinde. O pastor disse que era para dar fim naquilo, queimar. Quando começou a queimar, subiu um cheiro de podre que ninguém aguentava ficar perto. Por isso, até hoje, eu não aceito nada de ninguém. Nem roupa, nem comida. Sou bem precavida com isso. E sou grata a esse pastor até hoje, sim. Se não fosse ele, eu nem sabia o que tinha acontecido aquele dia. Bom, é isso. Obrigada por ter lido. E logo mais, mando mais relatos com o meu ex-padrasto. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina do céu, pegou, o espírito grudou nele lá e começou a dar show, né? Senhor. Olha, pode matar o velho de infartar o homem, assustar o coitado, não é? E depois o espírito não voltou. Então, na verdade, peraí, a culpa era sua, porque você era católica, você estava indo na igreja. E aí, mas o espírito veio mesmo ligado a uma daquelas roupas que foram doadas ali, é isso? E porque não é normal, né, esse cheiro que ela falou, assim, um cheiro muito ruim que ninguém conseguia ficar perto de você queimar tecido, que eu saiba, eu acho que não. Então foi algo muito estranho, de fato, e aí também depois, acho que pelo menos o espírito não voltou mais. Ai, menina do céu, olha só. Anotado, Bíblia grande e pesada, né? Preferência com capa de madeira, porque na hora do desespero, Senhor, que jornada, hein? Que jornada. E depois nunca mais aconteceu nada com ele. Ele era sensível a isso. Por que foi nele, né? Provavelmente mais sensível, sei lá. E aí, pessoal, já aconteceu algo parecido com vocês? Conta o relato pra gente. Se for comentar alguma coisa, que seja sempre com respeito, por favor, tá bom? Um beijo pra vocês, então, e a gente se vê no próximo relato, combinado? Beijos e fui! Tchau, tchau!